Fala, meus consagrados, beleza? Bora para mais um vídeo de notícias no mundo das apostas, no mundo das bets. A gente teve uma atualização no dia 16 de julho, hoje é dia 18, então há 2 dias atrás. Eu fiz um vídeo mais recente, no dia 16, lá no meu Instagram, um Reels e um Stories. Então se você não me segue no Insta, me segue, pois lá é mais fácil de eu postar o vídeo, né? Demanda menos edição, tempo, porque eu não faço vídeo, no caso, de 8, 10 minutos. Provavelmente esse vídeo deve ter mais ou menos essa minutagem. Então realmente lá é mais tranquilo. Mas vamos lá. Muita gente teve muitas dúvidas em relação a como assim colocar travas. O governo quer colocar trava nos apostadores, né? O que isso quer dizer, galera? Primeiramente, o governo federal, tá? Algumas coisas estão aqui na matéria e outras eu achei até que faltou um pouco de complementação aqui. Mas não é por nada não, é porque realmente ela ficou bem resumida essa matéria, mas o governo federal, primeiramente, ele avalia os jogos de slot, né, os jogos online que a gente chama, que podem ser liberados ou não no país. E basicamente as normas que os jogos desse segmento precisam seguir para funcionar, ele é regido pelo Ministério da Fazenda. E basicamente vai ter as portarias, e aí vai falar, ó, precisa ter isso, precisa ter aquilo. E um dos pontos é essas travas, que basicamente é o que o governo quer é ter uma trava em jogadores que talvez estejam apostando mais do que podem perder. Basicamente isso que o governo quer colocar, que realmente a plataforma tenha um controle sobre esses jogadores para não acabar tendo algum problema mais grave, e até colocado aqui na matéria, e muita gente, mas por que isso é parceria com o SUS? Porque um jogador que não sei nem se eu posso falar a palavra, né? O YouTube tá meio chato ultimamente, mas um apostador que ele tem esse problema com o jogo, isso basicamente já vira um problema do sistema, né? De saúde. Esqueci a palavra correta agora. Enfim, né? Vira ali um problema do governo que vai precisar tratar desse jogador, né? Talvez com tratamento psiquiátrico, psicológico, enfim. Logicamente a gente sabe que o problema do jogo, nesse ponto, isso traz uma série de consequências. Então, o Ministério da Fazenda, ele vai realizar essas portarias para falar o que precisa ou não precisa funcionar, e esse é um ponto. Basicamente, o que a gente já sabe, né, é que jogos como o jogo do Tiger, o jogo do Tigrinho, ele tem todos os requisitos que precisa ali para funcionar. Então, em relação a isso, não tem basicamente um problema. A lei, agora a gente volta um pouquinho mais para trás. A lei das bets, ficou conhecida assim, que foi aprovada no ano passado, que trata as apostas de cota fixa, as apostas ali em esportes, né? Por exemplo, futebol. Corinthians para vencer odd 2. Cota fixa, porque a gente sabe que uma odd 2 paga 100% do seu investimento. Colocou 10, uma odd 2 você ganha mais 10. Total de 20. Uma odd em 50, 50%. E aí se colocar 10, volta 15. Enfim. E ela abriu a possibilidade de colocar os jogos online, né, os jogos de azar. Por quê? Porque o site de fato não teria a possibilidade de tirar o cassino ali da opção. E sem contar que a maior parte do lucro de uma casa de aposta é através do cassino, porque o lucro ele já é fixo. A casa de aposta ela tem um controle e sabe que no longo prazo ela vai ganhar, diferente das casas de apostas que atuam diretamente em esportes. Ela tem a cotação e às vezes pode acabar pesando mais para um lado do que o outro, e por aí vai, né? Basicamente quem já é do mercado sabe mais ou menos como isso funciona. E aí a gente entra num ponto que o governo queria colocar, que um dos requisitos era que esses sites fossem hospedados aqui no Brasil. Aí quando a gente para pensar, a plataforma é de algum lugar, por exemplo, lá da Europa, e o provedor do jogo, como do Tigrinho, ele é um desenvolvedor que fica lá em Valetta, em Malta. E qual é o problema aqui? Os sites que tiverem o jogo ali do Tigrinho, e às vezes você nem utiliza, nem nada do tipo, só a parte de apostas esportivas em futebol, ele já seria bloqueado simplesmente por conta do cassino. E como eu falei, a receita maior ali da casa de aposta é o cassino. Então muitas vezes, se tira o cassino, a casa até pega pra lá. Então pra mim não é interessante só ficar nos esportes, meu lucro é muito pequeno, não compensa a operação, pagar tudo que o governo está exigindo e ainda não ter uma participação, no caso ali do lucro que eu poderia ter, né, o alcance que eu poderia ter, porque o governo está proibindo ali os meus jogos. Então eu vou sair do Brasil, não vou operar. Isso iria diminuir o mercado,
menos casas de apostas estariam ali interessadas em investir no Brasil e, consequentemente, isso seria muito ruim e provavelmente levaria os apostadores a operarem em casas de fora do Brasil, em casas que realmente não estivessem ali de acordo com as normas brasileiras, porque as odds estariam muito esmagadas, enfim, né, talvez as possibilidades, a variedade de mercado também não seria tão interessante. Então é uma série de pontos ali realmente negativos, né? Então o governo, por meio da Anatel, poderia derrubar esses sites. E certamente ambos os lados, tanto a casa quanto o apostador, perderiam muito nesse negócio. E o governo, que só pensa em lucrar, basicamente poderia lucrar realmente um dinheiro em algum momento, né, naquele início, mas ao longo do tempo a gente sabe que não seria interessante. Nesse mês o governo ele vai publicar uma série de portarias que devem tratar das apostas, como jogos do Tigrinho e como as apostas de cota fixa, né, devem funcionar de fato. Acredito que isso vai acontecer nos próximos 15 dias. Deixa eu só voltar aqui na matéria. É isso mesmo. Essas definições, né, e regras ali que as plataformas têm que seguir deve acontecer nos próximos 15 dias. E isso irá contar a partir de janeiro, dia 1 de janeiro de 2025. Então, temos aí pela frente alguns pontos, né, que talvez podem melhorar ou piorar no nosso segmento de apostas esportivas. E como de fato vai funcionar isso, eu ainda não sei. No Brasil é aquela história, nem tudo que muitas vezes já está definido funciona como realmente deve funcionar. Então, mesmo certo, muitas vezes acaba não sendo de fato certo aqui no Brasil. Então vamos ver, né, o que o governo vai liberar ali pra gente. Confesso que eu não sei, mas fico ainda esperançoso de que no final tudo vai dar certo e tomara que realmente dê. Bom, no mais é isso, meus consagrados. Não esqueça de deixar o seu like se você tem alguma dúvida ou queira abrir o seu coração aqui nesse canal. Fique à vontade. Tamo junto e vamos aos greens.